Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu também estou bem, graças a Deus. Um dia bem especial para mim, um dia de gratidão. Acho que essa é a palavra. Já estou emocionada porque eu estava aqui fazendo minhas orações com o Pai e eu vou gravar um depoimento sobre isso. Hoje vai ser um dia de entrega, um dia bem especial, com tudo que Deus vem me mostrando, não só nesses 50 dias, mas ao longo dos meus 50 anos. Acho que isso é muito grandioso para tudo que a gente vivencia nessa vida. Hoje nós vamos começar as notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 23. A gente vai fazer elas, na verdade, capítulo 24. Já tô tão emocionada. E eu sinto aqui que hoje vai ser um dia na presença do Pai, assim, incrivelmente. E a gente começa a nossa manhã com os nossos 15 minutos com Jesus de forma gloriosa. Que possamos sempre ter essa caminhada com Ele. Que possamos viver sempre os momentos de um caminhar confiante na fé. Oremos. Senhor Deus, hoje nós agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos pelo Senhor estar conosco. Agradecemos por Jesus fazer parte do nosso coração, da nossa caminhada. Agradecemos por tudo que nós temos, pelo alimento, pela saúde, pela força. Agradecemos também, Senhor, pelos obstáculos, pelas dificuldades, pois elas são muito importantes no nosso aprendizado, na nossa caminhada, no nosso fortalecimento da fé. Agradecemos por esses 15 minutos, todos os dias, no aprendizado da vossa palavra. Ensina-nos a perseverar, ensina-nos a manter constância na tua fé, no teu caminho, no teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Nossa, estou aqui com os olhos já todo. Vamos ver se eu consigo fazer a leitura, né? 24:1, 25-46. Demora, retorno e juízo do Messias. Estes dois capítulos são frequentemente chamados de discurso no Monte das Oliveiras, pois Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, 24:3. Ao permitir essas palavras, este é o quinto dos 5 principais discursos de Jesus registrado no Evangelho de Mateus. Dirigindo aos seus discípulos, esse discurso tem o propósito de dar-lhes uma visão profética dos acontecimentos que sucederão no futuro próximo e num futuro distante. 24:1-14. O princípio das dores. Jesus apresenta de antemão as condições gerais da terra, que em certo sentido caracterizam todas as eras antes da volta, sofrimentos por todo o mundo, versos 4-8, o sofrimento dos seus discípulos, versos 9-13, e a pregação do Evangelho a todas as nações, verso 14. 24:1. Saiu do templo. A estrada de Jerusalém a Betânia, onde Jesus e seus discípulos estavam pernoitando, fica ao lado do Monte das Oliveiras, o que proporciona uma vista espetacular do templo ao fundo. 24:2.
A profecia de Jesus sobre a destruição do templo foi cumprida em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob as ordens de Tito, destruiu Jerusalém e o templo. A expressão "não ficará aqui pedra sobre pedra" pode ser entendida como uma metáfora para a destruição total ou como algo que foi literalmente cumprido na destruição do prédio do templo em si, e não a todo o monte do templo, uma parte do qual permanece até hoje. 24:3. Os discípulos fazem duas perguntas: quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e o fim do tempo? E o fim dos tempos? A resposta de Jesus a estas perguntas aparentemente entrelaça a profecia a respeito da destruição de Jerusalém com a sua segunda vinda. O acontecimento por vir a destruição de Jerusalém serve como símbolo e prenúncio de acontecimento mais distante, a segunda vinda. O discurso pode ser dividido em três partes: uma descrição geralmente cronológica dos acontecimentos que precedem a volta do Cristo, versos 4-31, lições sobre vigiar, aguardar e estar preparado para a volta de Cristo, versos 24-36, 25-30, e uma advertência sobre o juízo e uma promessa de recompensa no momento da volta do Cristo, 25:31-46. Sobre o Monte das Oliveiras, veja notas 21:1, 24:1. A versão de Mateus desta pergunta, com a explícita menção à segunda vinda, é mais elaborada e detalhada que a pergunta presente nas passagens paralelas de Marcos 13:4, Lucas 21:7, 24:5, dizendo: eu sou filho. Ao longo da história da igreja e ainda hoje, muitos indivíduos têm alegado identidade messiânica. Os discípulos de Jesus devem estar alerta contra tais pessoas. 24:6-7, guerras, fomes e terremotos. Esses acontecimentos cataclímicos acontecerão regularmente nesta área até que Jesus volte para redimir toda a criação. 24:8, dores, indica que haverá um tempo de sofrimento anterior à era messiânica. Compare Romanos 8:22-23. Os profetas do Antigo Testamento usam a metáfora para descrever um terrível sofrimento em geral. Compare em Isaías 13:8, 21:3, 42:14, em Jeremias 35:7, Oséias 13:13. Bem como o sofrimento que Israel suportará antes da sua libertação. Compare Isaías 27:17-19, 66:7-11, Jeremias 22:23 e Malaquias 4:9-10. 24:11. Falsos profetas. Engano proveniente do mundo e de dentro da igreja será constante. 1 João 12:18-27, 4:1-6. Os discípulos devem provar ao Espírito para determinar se reconhecem ou não que Jesus é o Messias. 1 João 2:22, 4, 2-3. 24:13. Fim. O fim da perseguição quando o Filho do Homem voltar. Compare 10:23. Ou então o fim da vinda de uma pessoa será salvo, não da morte física. Compare 24:21-22. E sim da ira divina e da perseguição humana, para experimentar a plena bênção e paz da salvação quando Jesus voltar. 24:14, um indicador inconfundível que sinalizará a proximidade da volta de Cristo e quando o evangelho do reino foi pregado por todo o mundo, isto é, todas as nações. Uma tarefa que se iniciou com a ordem de Jesus em 28:19.
24, 15 a 31. Grande tribulação e vinda do Filho do Homem. Jesus passa das características gerais dessa era para a descrição da grande tribulação, versos 15 e 28, que precederá a vinda do Filho do Homem, versos 29 e 31. 24, 15, a passagem de Deuteronômios 9 e 27 fala sobre o abominável da desolação. Em vários momentos da história judaica, considerando-se que esta profecia está sendo cumprida, especialmente durante os dias dos Macabeus, quando o rei Seleucida Antônio Epífanes ordenou que um altar dos deuses gregos Zeus fosse construído no templo, 167 a.C. Ele também decretou que suínos e outros animais impuros fossem sacrificados ali, que o sábado fosse profano e que a circuncisão fosse abolida. Porém, Jesus esclarece que o completo cumprimento da profecia de Daniel se dará na destruição romana do templo em 70 d.C. e na imagem do anticristo que se levantará nos últimos dias. Compare segunda Telenossenses 2:4 e Apocalipse 13:14. Peraí, meus amores, deixa eu ver se é isso mesmo. Segunda, não sei todas as siglas. Segunda Telenossenses mesmo, isso mesmo. Só para conferir, para não falar errado para vocês. Agora deixa eu ver onde que eu parei. Será salvo o reino. Daniel. Gente, abominável desolação. Achei. 24:16. Fujam para os montes. Eusébio, antigo historiador da igreja, relata que durante a revolta judaica 67 d.C., a advertência de Jesus foi cumprida quando os cristãos fugiram para as montanhas de Pela. Eusébio, Histórica Eclesiástica, 24:17. No terraço não desça, não haverá tempo para juntar provisões. 24:20. Não aconteça no inverno nem no sábado. Eles devem orar para que as mais severas condições e as mais respeitadas tradições não sejam um obstáculo para fugirem. 24:21. Grande tribulação. O período do cerco e da destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi terrível, mas a visão descrita por Jesus terá um cumprimento ainda mais horrível no futuro. Veja a nota 24:1 e 25:46. 24:22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Alguns sugerem que a frase significa que a ira de Deus continuasse irreprimida contra a impiedade da humanidade. Ninguém teria sobrevivido à consequente destruição. Outros veem nela uma referência a uma breve interrupção que quer da 70ª semana de Daniel 9:27 e dos 42 meses de Apocalipse 11:2. É evidente que a referência não é sobre a destruição de Jerusalém em 70 d.C., pois a destruição sem precedentes descrita em Mateus 24:21 não ocorreu no ano 70. Os escolhidos incluem todos aqueles que seguem Cristo durante esse período. Veja versos 24 a 31. E nós vamos parar por aqui, meus amores. Amanhã a gente dá sequência no encerramento das nossas notas explicativas do Evangelho de Mateus 24. Que possamos assim olhar que, independentemente daquilo que nós caminhamos, há sempre um momento da gente corrigir o erro, há sempre uma nova oportunidade de estar na presença do Pai, há sempre um momento de vermos o que precisamos fazer para entrar no reino
e a estar aqui. Ontem nós falamos muito sobre o reino de Deus dentro de nós. Que possamos ver isso, pois nesse capítulo nós vemos as oportunidades que Deus nos dá e que possamos, através do amor de Cristo, compreender essas oportunidades. Um ótimo dia, meus amores, um ótimo domingo, que todos possam estar na presença do Pai, que todos possam estar em comunhão com o coração de Cristo e que todos possam ter um domingo de reflexão, de leveza e estando sempre em companhia consigo, com os seus, mas principalmente com Deus, para que possamos assim permitir que Ele cumpra seu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.